próxima ferramenta que nós vamos trabalhar, então, são as paredes. Vocês podem clicar aqui na parede, vocês vão ver que ela também não tem um vegetal associado, então nós vamos selecionar aqui paredes e vamos acessar as configurações da nossa parede aqui. Vocês vão notar que esse menu é bastante padronizado entre as diferentes ferramentas do ArchiCAD. Elas podem mudar um pouquinho de uma para outra, mas quase sempre vai ter essa questão da visualização em planta e corte, que nós não vamos trabalhar nesse exercício básico agora, e a questão do modelo, onde vocês podem escolher as texturas, né, e a classificação e propriedades aqui também. Então aqui, na geometria e posicionamento, nós vamos ver as características específicas de uma parede. Nós podemos vincular o topo da nossa parede a algum desses pavimentos já pré-configurados aqui. Então facilita bastante, né, ao já definir, sabendo onde a nossa parede vai terminar. Então ela vai do pavimento térreo até o início do segundo pavimento, por exemplo. Ou nós podemos colocar não vinculado, onde ele libera essa opção para nós escolhermos a altura do nosso pavimento. Então isso facilita quando nós quisermos criar, por exemplo, um muro, né, que não vai ter a altura de um pavimento inteiro, de repente apenas um guarda-corpo, uma coisa assim, daí nós podemos selecionar uma altura diferente aqui, que não vai estar vinculada à altura do nosso pavimento. Neste caso aqui, como são as paredes do edifício mesmo, nós podemos colocar aqui então para que o fim seja no pavimento, no início do pavimento superior, né? Aqui é a distância do topo da nossa parede em relação ao piso vinculado. Aqui nós vamos botar 0, então nós não queremos que ela esteja abaixo dessa referência do pavimento superior. Nós podemos, se quiser, colocar algum valor aqui, que também vai modificar a nossa parede. Inclusive aquele muro que eu comentei há pouco, ele, em vez de ser criado aqui, né, não vinculado, ele pode ser deixado com a referência para o primeiro pavimento, só que eu diminuo a altura do meu muro inserindo um valor aqui, por exemplo, de 2,5. Como meu pavimento tem 3 metros, a minha parede vai ficar com 50 centímetros de altura, né? Mas aqui, para facilitar, nós vamos colocar 0, para que então nossa parede vá da base do pavimento térreo até o fim dele, né, tendo os 3 metros de altura equivalentes ao pavimento térreo. Aqui permite que nós coloquemos uma distância em relação ao plano inferior da parede, da mesma forma que o superior. Então posso pedir que ela comece a 20 centímetros acima, ou digamos 50 centímetros abaixo, mas aqui no nosso caso nós vamos deixar no 0. Aqui ele permite que nós selecionemos o piso de origem da nossa parede, né? Então nós podemos escolher aqui em qual pavimento que ela vai ser modelada, mas no nosso caso nós vamos deixar aqui no pavimento atual, que é o pavimento térreo. Aqui podemos selecionar também a distância do início da parede para a cota 0. Aqui nós podemos selecionar a estrutura da nossa parede. Então, assim como a nossa laje, nós podemos escolher uma estrutura básica com um material só, uma estrutura composta, né, com mais de um material, ou um perfil complexo, que isso aqui nós não vamos ver agora também. Então, nesse exercício básico, nós vamos selecionar um material básico. Vocês podem escolher aí o que vocês preferirem. Eu vou botar aqui um material genérico de revestimento externo, por exemplo. Aqui, ele permite que nós escolhamos o método de geometria da nossa parede. Então, pode ser uma parede reta, com formato trapezoidal ou poligonal. Aqui os desenhos são bem claros, né? Então, ali eu vou desenhar uma parede comum, dessas que nós estamos mais acostumados a ver. Aqui uma parede que vai mudando a sua geometria e aqui uma parede com uma geometria mais complexa. Aqui ele permite definir a espessura da nossa parede. Então aqui, como nós faremos agora as paredes externas do nosso exercício, que vocês podem ver aí que tem 25 centímetros, né, no PDF. Eu vou colocar aqui 0,25.
E aqui abaixo ele permite escolher a complexidade da parede, né? Daí, vendo a parede em corte, se eu quero que ela seja uma parede reta, inclinada ou com as duas faces inclinadas. Daí, se colocar que eu quero ela inclinada, eu terei que escolher aqui um ângulo, né? Mas no nosso caso vai ser uma parede reta. Aqui é a linha de referência da nossa parede. Então, quando eu for desenhar, eu vou desenhar uma linha que essa parede vai seguir, né? Esta linha de referência. Então, ela pode estar na face externa, centralizada ou face interna. Isso não é muito importante agora, porque eu vou mostrar para vocês um atalho bem fácil para nós trabalharmos com isso aqui. Então, como a espessura já está correta, a altura da nossa parede está correta e o material também, podemos dar um OK. Agora eu vou desenhar a minha parede. Então vamos lá, desenhar aqui esse entorno, né, que são as paredes de 25 centímetros de espessura. Eu vou começar por aqui, dou um clique e movo o meu mouse. Vocês vão ver que a minha parede ela está sendo construída para o lado de fora da minha laje, né, que está errado. A gente quer que ela cresça para o lado de dentro. E aqui que está aquela linha de referência que eu comentei com vocês. Vocês podem apertar o C, que ele vai mudar a relação da linha com a parede, estão vendo? Então, vocês podem desenhar por um lado da parede, pelo outro ou pelo centro dela. No nosso caso, nós vamos deixar ela aqui, então, porque nós queremos que a nossa parede esteja para o lado de dentro aqui da extremidade da laje, e daí basta fazer uma reta aqui, clicando no primeiro ponto, depois no segundo ponto, e está modelada a nossa parede aqui. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês também que nós temos algumas opções, assim como na laje, né? Nós temos na parede algumas opções diferentes de desenho. Então, nessa primeira opção aqui, eu clico num ponto e no outro, e minha parede está pronta. Ou eu posso fazer uma sequência de pontos, então se eu quero desenhar diversas paredes, eu clico aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e quando eu tiver finalizado, basta clicar mais uma vez nesse último ponto, ele finaliza a minha parede. Outra opção é fazer um retângulo, né, com as minhas paredes, ou um quadrado, no caso. Aqui também eu posso selecionar as dimensões, da mesma forma que a minha laje, e eu também posso mudar a linha de referência apertando no C aqui da mesma forma que nós vimos há pouco. Então vamos lá para a próxima, deixa eu só fechar este aqui, a próxima opção. Vocês para abrirem este menu é só clicar e segurar, tá? Daí corre com o mouse para lá. E aqui também eu posso clicar, fazer uma reta e criar um retângulo, depois fazendo um terceiro ponto para cá. Então, para deletar tudo isso, eu venho aqui, clico na seta, seleciono tudo e dou um delete. Vamos ver então as outras formas de criar paredes. Então, eu posso criar paredes que formam um círculo, né? Então, eu clico aqui e defino um raio. E depois desse raio, eu posso fazer o arco do meu círculo, né? Criando uma curvatura da forma que eu desejar, sempre possuindo a opção, né, de mudar o eixo de referência da minha parede. Aqui tem outras formas de criar essas paredes circulares, daí então só vai mudar a questão da ordem dos pontos que eu irei clicar. E as outras opções aqui são para o método de geometria de paredes trapezoidais ou poligonais, né, onde você pode desenhar uma forma mais abstrata para a sua parede. Mas nesse caso nós não utilizaremos aqui e não são tão comuns, né? Então aqui, agora nós vamos encerrar as nossas paredes aqui. Vocês podem escolher o método que vocês preferirem. Lembrando, clica, segura, arrasta o mouse e solta no que você quiser. Então aqui eu vou juntar as minhas paredes. E está fechado o nosso
modelo aqui. Nós podemos clicar aqui no 3D para ver como está ficando. Ó, aqui está as nossas paredes e a nossa laje. Vocês podem mover dessa forma, clicando no scroll do mouse e apertando no Shift do teclado. Ele permite rotacionar o 3D dessa forma. Então, voltando lá para a nossa planta, nós vamos fazer agora a nossa parede intermediária, aquela, que é uma parede de 15 centímetros. Então, nós podemos clicar aqui 2 vezes e modificar aqui, ou rolar aqui na barra de informação e modificar aqui para 15 centímetros. Aperta Enter e vamos fazer uma parede aqui, por exemplo. Mas aqui vocês concordam que eu não sei se ela está posicionada corretamente como eu gostaria, né? Ali nas nossas cotas do exercício, nós podemos ver que essa parede deve estar a 1,40 m dessa aqui. Onde eu coloquei, ó, ela ficou a 1,73 m. Então, o que nós podemos fazer é clicar nessa parede, clicar aqui em arrastar, colocar aqui, depois clicar novamente, com arrastar selecionado, eu coloco os 1,40 que eu quero para o meu banheiro ali. Então agora vocês vão ver que a distância ficou correta, 1,40, e no nosso 3D já está criada a nossa outra parede ali, e nossas paredes então estão prontas e podemos passar para a próxima etapa de modelagem.